meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, refúgio, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu estou aí nessa alegre expectativa de estar com os irmãos aos domingos pela manhã para a gente estudar o Apocalipse. E para mim, o mais importante é transmitir essa alegria para que haja um despertamento da nossa parte para a beleza e qualidade da informação que a gente tem através do estudo e reflexão do Apocalipse. Na semana passada, a gente foi até o verso 14 do primeiro capítulo. Hoje, eu vou do verso 15 até o verso 20 e a gente termina o primeiro capítulo. O que é muito importante você perceber no livro do Apocalipse? Existem possibilidades de abordagens.
Por que que eu digo isso? Porque você vai ouvir aqui alguma coisa que de repente você não vai ouvir de outra pessoa, e não necessariamente isso exclui. Uma coisa não precisa excluir a outra, né? Então é uma abordagem que a gente vai fazer sem sair de um grande propósito, um grande ponto de partida, que é a revelação de quem é Jesus. Se eu leio o Apocalipse e eu quero entender os símbolos e eu tenho uma curiosidade simplesmente, bom, a gente vai ter uma informação farta aí para a questão da curiosidade, mas não vai funcionar na nossa vida como nada muito útil, não é? Agora eu tenho muita confiança de que a revelação de quem é Jesus é importante para nós. E a gente insiste em declarar que a gente já sabe quem é Jesus e não adianta, é uma revelação, tá? Então é fundamental que a gente compreenda isso, e eu estou muito feliz também com a recepção que a gente está tendo desse trabalho. Eu já tinha vontade, muita vontade, mas eu não me sentia ainda seguro, porque eu não sabia, não é, com quem que eu estava contando ainda. Agora, graças a Deus, passou o tempo, a gente teve possibilidade aí de falar muitas vezes com um grupo, então a gente já tem um grupo maduro para compreender como a gente está querendo transmitir. Então eu não tenho um grupo dividido hoje, eu já tenho um grupo que sabe mais ou menos como é que a gente transmite, e é uma questão de afinidade também, né? Não é obrigatório que você goste da maneira como eu falo, assim como se há uma afinidade, isso não é um problema, isso é uma facilidade quando a gente tem. Isso é assim em terapia, isso é assim da mulher com ginecologista, é assim da mulher, como, por exemplo, com seu obstetra, é assim com seu dentista, é assim com seu professor. Quando há, né, afinidade, as coisas fluem, né, se torna muito mais fácil. Tá bom? Então eu vou ler aqui do verso 15 ao verso 20 do primeiro capítulo. E aí a gente vai fazer muito parecido com o que a gente fez em outros estudos, que a gente foi falando um versículo, depois falando sobre aquele versículo diretamente, para a gente não perder de vista o texto e refletir, né, com alguma profundidade sobre cada um deles. Tá bom? Vale dizer mais uma vez que a gente vai devagar, a gente vai no nosso passo aqui, não precisamos ter pressa, porque compreender quem é Jesus segundo a própria revelação de Jesus para nós é uma coisa que demanda tranquilidade, tá bom? Então a gente vai devagar, e aí se você sentir necessidade aí de apontar alguma questão, alguma coisa, a gente interage, tá bom? Eu gosto muito quando há essa interação, porque a gente se sente mais próximo, né? A gente fica mais próximo do que seria um encontro presencial, com uma facilidade, né? Que eu sempre gosto de ressaltar. Se você está num culto público, não dá para todo mundo falar, né? Aqui não, todo mundo pode falar, pode escrever alguma coisa, pode desejar a paz do Senhor. Inclusive, seus comentários aí ajudam muito a impulsionar, tá? Porque o Facebook compreende que uma publicação que tenha bastante comentário, ela é relevante, e aí o Facebook entrega para mais pessoas. Hoje o grande problema é que você pode ter milhares de amigos no Facebook, nem todos, né? Não chega nem próximo de 30% as pessoas que são notificadas disso. Agora, quando aumenta comentário, compartilhamento, não é, curtida, aí você vai chegando realmente a mais pessoas, e é esse o interesse. Para finalizar essa parte inicial, dizer que a gente está sempre subindo esses vídeos transmitidos aqui para o YouTube.
E aí no YouTube a gente vai ter a sequência toda, porque aí você pode assistir depois. Tem domingo que é mais fácil, tem outro domingo que é mais complicado, você fica aí com uma folga, né? Então acho que a gente pode ler e depois eu quero orar para a gente começar, tá bom? E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que visto na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, ajuda-nos. Não queremos falar nada que não edifique. Nós não queremos falar nada que não nos conduza a estarmos mais próximos de Ti. Que o santo propósito que tens para cada um de nós através dessa leitura e reflexão que virá, ele possa se cumprir nos nossos corações. Que a nossa vida, Pai, seja uma vida ainda mais entregue, dedicada a Te servir, que o estudo das Escrituras possam nos apaixonar mais pela Tua presença. E o reflexo disso seja sentido em nós, na nossa casa, nas nossas relações. Pai, ajuda-nos. Ser, ó Espírito Santo, o grande ensinador dessa manhã, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bom. Bom, queria dar um título. Eu acredito que o título pode ajudar aí também. É bastante pedagógico a gente dar títulos, porque você pode, pelo título, puxar o que a gente falou. Então, essa reflexão, que é a segunda do Apocalipse, a gente vai chamar de O Mistério das 7 Estrelas, tá bom? O Mistério das 7 Estrelas. Bom, o primeiro verso que nós lemos, o 15, fala sobre os pés daquele que João vê. E os pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Jesus Cristo vai à nossa frente. A caminhada de Jesus tem o poder de iluminar o nosso caminho. Então, quando eu olho para Jesus, eu preciso olhar para Jesus sabendo que Ele vai à minha frente para que eu possa segui-lo. Você ama Jesus? Não, eu amo Jesus. Você adora Jesus? Não, eu adoro Jesus. Você segue a Jesus? Esse aqui é o grande desafio para nós. Ele está apontando, a visão de João me aponta para alguém, e esse alguém, a caminhada desse alguém, a jornada desse alguém é direção para a minha vida. Então, eu preciso andar, eu não posso ficar parado, eu não posso retroceder, eu não posso me desviar do caminho, e para isso eu preciso ter o meu olhar fixo para Jesus Cristo. Então, a gente não pode se deter de maneira desequilibrada na religião, no conjunto de crenças, no que disse fulano, mas o nosso olhar precisa estar voltado para
quem é Jesus e qual foi a sua jornada. Então aqui eu já estou vendo Apocalipse me mostrar, apontar para o Evangelho. Então, quanto mais a gente vai entrando em quem é Jesus, melhor a gente compreende o Apocalipse. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João vão mostrar o ministério terreno de Jesus. E aí isso já me ajuda, porque ali eu vou compreendendo a jornada de Jesus. Quando eu pego todos os outros livros da Bíblia, eu tenho ali a visão também de Jesus, porque uma caminhada, a caminhada do povo de Israel, a caminhada da igreja cristã, ela é uma caminhada que a todo momento ela aponta para Jesus. Se eu pego o tabernáculo, tudo aponta para o Senhor Jesus. Se eu pego a caminhada ali dos discípulos após a ressurreição de Jesus, eu estou vendo Jesus ali. Então, se a gente quer acertar o passo na vida, a gente tem que olhar para o passo de Jesus. Não é? João consegue perceber que foi refinado, né? A visão ela foi refinada como que numa fornalha aos pés. Então todo o sofrimento de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele ensina a experiência da cruz, ela é experiência para nós. Não apenas para a nossa devoção em relação a Jesus, mas para que a gente faça o nosso caminho. E aí, o que é viver a vida cristã? É eu comparar o meu caminho com o caminho de Cristo. É eu tomar como referência o caminho de Cristo para que eu caminhe o mais próximo que for possível. E cada dia a gente tem a chance de sermos melhorados nisso. Cada dia é uma oportunidade, cada dia é o desafio de nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E é isso que vai nos tornar identificados como cristãos. A sua voz era como voz de muitas águas. Eu ouço vozes. A voz das notícias, da mídia, dos livros. Eu ouço a voz dos meus pais, dos meus parentes, dos meus amigos, da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas que falam como autoridade num determinado assunto, mas existe uma voz que é mais forte do que todas as vozes. É a voz do Senhor Jesus. Essa é a voz que prevalece. E olha, quando a gente pega o contexto histórico de Apocalipse, a gente precisa se lembrar que tem um povo cristão sofrendo perseguição pelo imperador de Roma. Então, saber que existe uma voz que é mais alta, que é mais forte, contundente do que a voz do império, isso traz esperança, isso traz confiança. Talvez você está com o ouvido doendo, machucado pelas tristes notícias, pelas dificuldades da vida. Talvez as suas dores estão gritando. Mas existe uma voz que é mais forte do que a sua dor. Existe uma voz que é mais forte do que a voz que tenta te dissuadir de continuar e permanecer no caminho. Existe uma voz que é mais forte do que a voz que procura te atrapalhar, né? Te atrasar a vida. Essas vozes incomodam. Mas o povo de Deus tem uma voz mais alta, mais forte, desse que é o Senhor da história. E isso é muito especial. Eu preciso de ter comunhão com Jesus, porque quando eu tenho comunhão com Jesus, a voz de Jesus fica mais alta. E quando a voz de Jesus fica mais alta, as outras se anulam. Qual é a voz que fala mais forte ao teu coração? É a voz da dificuldade, do problema, ou a voz de Jesus? Então eu preciso conhecer Jesus como a voz que prevalece. A voz mais forte. A voz que vai dar a última palavra acerca de todos os assuntos da nossa vida.
Então Jesus ele não pode ser visto mais como alguém que está sofrendo na cruz, mas como alguém que venceu a morte e pelo fato de vencer a morte tem autoridade para falar à nossa vida, ao nosso coração, perdão, mais forte do que qualquer outra voz. Quando você sentir na sua vida que a sua própria voz ou qualquer outra voz está mais forte do que a voz de Jesus, a gente tem que fazer alguma coisa. Isso sinaliza que a gente tem que ouvir mais a voz de Jesus e a gente se aplica nesse sentido. Então eu não posso entender o Apocalipse como um livro esquisito, com símbolos bizarros. Não, eu tenho que entender que é um livro que está me revelando sobre a voz que é mais importante, a voz que deve ser a voz mais forte, a voz que deve prevalecer. Então você tem alguém que está à frente iluminando o caminho, porque os pés dele reluzem, a experiência, a jornada dele te aponta e ilumina o caminho, e você tem uma voz que será uma voz mais forte do que as outras. O verso 16 diz assim: ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Bom, as 7 estrelas, a gente nunca pode pegar os símbolos e trazer entendimentos que sejam generalizações. Né? A Ariadne está aí, ela pode intervir nisso. Né? Qualquer generalização, ela torna pequeno um assunto que não deve ser entendido de uma única forma. Tá? Então, eu tenho que ter muito cuidado com os símbolos para que ele não seja aquilo que o fulano falou. Ele é sempre muito mais do que o que a gente possa definir. Agora, o que é preciso a gente compreender, porque o 7 vai aparecer várias vezes. O 7 é um símbolo de plenitude. Então, essas 7 estrelas são 7 consciências que para nós são pontos de partida para a nossa reflexão. Esse estudo de hoje, essa reflexão, é na verdade a base para a gente compreender posteriormente, quando a gente estiver falando das 7 igrejas, você compreender melhor. Então eu estou te preparando para a gente entrar no estudo direto das 7 igrejas. Então, existem 7 consciências que serão para nós pontos de partida para que a gente compreenda melhor sobre Jesus. Jesus, ele pode se explicar, ele pode se revelar como ele bem entender. Mas quando ele fala das 7 igrejas, ele está mostrando pedagogicamente de uma maneira que a gente consiga compreender. Então, o mistério das 7 estrelas, ele vai simbolizar uma totalidade que vai me ajudar a compreender melhor quem é Jesus. Então, eu preciso entender isso. 7 é o número da perfeição, é um número que vai indicar plenitude, e eu tenho que estar por dentro do que cada um dessas 7 igrejas vai significar, já preparando a gente para depois. Então são balizas para que a gente tenha aí pontos de partida. Depois ele diz que a palavra é como uma espada. E aí eu preciso perceber até que ponto essa espada ela está atravessando o meu entendimento e aí me influenciando. Essa espada, a gente tem que compreender que tudo é muito relativo, não é? Uma espada pode ser usada para a prática de violência. A prática do Império Romano, no uso da espada, era uma prática violenta, de morte, sanguinária. Mas a prática da espada, por aquele que crê em Jesus, ela é diferente porque é uma espada que não atravessa o outro no sentido de ferir, machucar, violentar, maltratar. Ela atravessa a mim mesmo.
Você acordou mal, você está chateado hoje, você está agoniado, mas a espada atravessa você e muda teu jeito de pensar, tuas palavras. Você estava nervoso com uma situação, você estava tenso com alguma coisa, você se permitiu atravessar pela palavra e o que aconteceu? Você foi modificado. Você entende isso? Essa espada, ela tem que entrar e ela tem que me atravessar. Essa espada, ela não é algo para que as pessoas olhem e vejam que nós temos uma espada. Porque o que vai fazer as pessoas compreenderem que há um efeito na palavra de Deus, da palavra de Deus na nossa vida, é quando isso nos atravessar a ponto de nos mudar. Então você pode ter a Bíblia mais bonita e todo mundo vê você domingo indo para algum lugar com a Bíblia debaixo do braço. Isso não indica que você tem a palavra, mas quando ela atravessa a sua vida, tua boca é tocada, teu coração é marcado, teus pensamentos são mudados, são melhorados. Olha que coisa maravilhosa quando eu e você nos deixamos atravessar. Você estava indo, fazendo o teu caminho, cumprindo a tua jornada, mas aí alguma coisa te atravessou e mudou tudo. Em nome de Jesus, eu creio que você será atravessado pela palavra e esse atravessamento vai gerar mudança, renovo, transformação. Você estava desanimado, foi atravessado pela palavra, isso muda. Isso me faz lembrar a visita dos magos a Jesus quando ele nasceu. Vocês se lembram o que aconteceu? Herodes entrou no caminho daqueles homens e disse: olha, vocês vão lá adorar o menino Jesus e depois me digam aonde ele está, porque eu também quero adorar. E o que aconteceu com eles? Eles foram divinamente avisados por sonho de que deveriam voltar por outro caminho, porque aquele que vai pelo caminho normal da vida, ao ser atravessado por Jesus, por contemplar quem Jesus é, volta por outro caminho. Eu estava triste, eu volto feliz. Eu estava desanimado, eu volto empolgado, encorajado, ungido para seguir em frente com coragem. Então, se a Bíblia não nos atravessa, ela não é a palavra de Deus, é só um livro. Complicado, por sinal. Agora, quando a Bíblia é a palavra de Deus, no sentido de nos mostrar quem é Jesus, aí ela nos atravessa e muda a nossa vida, muda a nossa história. Você entende? Sua vida está sendo atravessada pela palavra ou você tem algum conhecimento? Porque a gente, e eu sempre falo isso, né? Os pregadores, os pastores, os ensinadores da palavra, eles erram quando incentivam as pessoas a lerem o texto, sendo que se aquele texto não atravessa a vida da pessoa, pouco sentido tem. O estudo bíblico ele é importante porque com mais informações é mais fácil ser atravessado por essa palavra, porque é uma compreensão maior. Mas se essa compreensão não vai além de uma compreensão de conhecimento, de capacidade cognitiva, aí é muito pouco. Você pode ser o teólogo, o estudioso, que se aprofunda, mas se isso tudo não gerar uma experiência, isso se torna um desperdício. Você saber muitos detalhes sobre o Apocalipse e isso não te atravessar acerca de quem é Jesus, é um grande desperdício. Agora, quando a gente aproveita o que sabe da Bíblia, o que entende, o que consegue alcançar e faz disso algo que nos atravessa no sentido de mudar, aí sim a gente está enobrecendo, né, essa leitura. Eu vou ler, eu vou abrir,
porque eu vou encontrar alguma coisa que vai mudar meu dia, que vai mudar minha semana, que vai me direcionar, que vai me orientar. Aí sim tá valendo a pena o Apocalipse. Se eu não entendo isso, aí não tá valendo a pena. Bom, e aí você tem essa palavra que nos atravessa, que não é pela letra, né, pelo poder dela sobre a nossa vida, e você tem um rosto que resplandece como o sol, e ele ainda fala, na sua força resplandece. É aquele sol mesmo, muito forte, intenso, nesse rosto, e o que é poderoso? Não é? Eu me lembro quando eu era criança, e lia assim, esses símbolos do sol, do resplandecer do sol, e eu olhava para o sol, e é engraçado que você não consegue mirar no sol muito tempo, aquilo vai bagunçando a sua visão, não é? Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente olha para Jesus, a luz dele resplandece. Eu não sou a luz, mas eu creio que a luz de Jesus pode brilhar na minha vida. E quando a luz de Jesus brilha em mim, você vai ver o quê? Você vai ver, você vai poder resplandecer também, retransmitir esse brilho. O nosso rosto não brilha por quem nós somos, mas por quem Jesus é em nós. Brilha, Senhor, sobre nós a tua luz, e assim poderemos resplandecer essa luz. O que eu preciso no meu casamento? O que eu preciso na minha família, na criação dos meus filhos? O que eu preciso para a minha casa, para o meu coração, para a minha vida, para o meu trabalho? Para as dificuldades que eu enfrento, o brilho do Senhor. Eu estou olhando para o problema? Não, eu estou olhando para o Jesus, porque quando eu olho para Jesus, a luz dele brilha sobre o meu rosto e eu já posso brilhar. E quando há esse brilho em mim, eu avanço. Para onde é que você está olhando? Você está olhando para o problema ou você está olhando para o Jesus? Quando você olha para Jesus, esse brilho de Jesus, ele tem um efeito sobre a tua vida. Nós precisamos ser filhos do efeito dessa luz. Precisamos ser subprodutos, desdobramentos. Nós precisamos ser o resultado dessa luz. Então, Jesus, ele brilha. A sua luz brilha. E mais do que brilha, resplandece sobre mim e sobre você. Tem coisas que não estão claras para mim, acerca de mim mesmo. Hoje mesmo pela manhã eu estava orando ao Senhor e eu disse, Senhor, eu não entendo por que eu ajo assim sobre esse assunto. Por que eu sou assim? E aí a luz começa a brilhar e há um entendimento paulatino, progressivo, que vai me estruturando para ser transformado, para ser melhorado. Preciso muito disso, nós precisamos muito disso. A nossa carne nos leva muitas vezes a sermos quem nós não deveríamos ser e nem queremos ser. Quando há luz da parte do Senhor sobre nós, a gente vai entendendo, e eu estou fazendo isso por causa daquilo. E aí, na própria palavra que nos penetra, a gente vai encontrando as referências do que a gente precisa fazer para ser melhorado. Você está sendo melhorado, melhorada por Jesus. Olha que benção, não é? Seu olhar em nós brilha o nosso olhar. Então, se eu sou tocado por essa luz, o meu olhar passa a brilhar também, como efeito dessa luz na minha vida. Bom, verso 17. Eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Vamos de novo pensar no contexto do Império Romano. Era um império de morte, que matava, que ceifava a vida de pessoas, de cristãos, perseguindo-os. Agora, quando se trata de Jesus, não. Quando a gente vê, a gente cai. Porque aquilo que a gente é não se sustenta, mas o que é que nos sustenta? A destra do Senhor.
Ele é que nos põe de pé. A gente cai como morto porque nada da nossa carne pode viver diante da visão de Jesus. Eu olho para Jesus e percebo que não há nada bom em mim. Eu morro, eu caio. Eu caio como morto a seus pés, mostrando rendição. Quanto mais eu sei quem é Jesus, quanto mais eu conheço a respeito de Jesus, mais eu vejo que só posso viver segundo Jesus, direcionado por Jesus, encaminhado por Ele às boas obras. Mas eu não fico de pé. Eu não vou aos pés de Jesus para ficar de pé. Eu vou aos pés de Jesus como quem se entrega completamente. Eu me entrego porque não tenho o que fazer. Ele nos apanha em flagrante na nossa carne, na nossa limitação, nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições, e Ele não está condenando a mim e a você. Ele está nos dando a chance de nele estarmos de pé. O ponto de partida é que a leitura do Apocalipse não perca de vista em nós o que marca esse livro. Não temas. Gente, não é para temer eu me aproximar de alguém e cair como morto? Se eu souber que eu vou me aproximar do Adilson, e quanto mais eu me aproximar dele eu vou cair e vou morrer, eu teria medo disso. A aproximação com o Império Romano matava. Você pega o Império Romano, você tem um imperador que mata para se manter no poder e alguém o persegue, o mata, o trai para entrar no poder. É morte em cima de morte. Agora Jesus não, é vida sobre vida. É vida, mas é vida em abundância, porque eu morro na carne, mas eu ressurjo com Ele na sua glória. Olha que coisa poderosa para quem está vivendo a dificuldade que os primeiros cristãos viveram. Eles estão recebendo essa palavra e estão entendendo o seguinte: o Império Romano pode me matar, mas eu vou ressurgir com Cristo. Eu vou ressuscitar com Jesus. Então isso me traz esperança de que nada, nenhuma pandemia, nenhuma situação financeira complicada, nenhuma má notícia, nenhum prognóstico ruim será capaz de me conter, porque ainda que eu caia morto, eu ressurgirei aos pés de Jesus. Eu caio nesses pés e ressurjo nesses pés, porque esses pés, como nós vimos, eles representam a direção. Ou seja, em Jesus a gente pode seguir, não é preciso temer. A gente cai, e cair é um efeito de alguma coisa que acontece em nós. Eu tô orando para que você caia. Eu não estou orando para você ficar de pé, não. Eu estou orando para que você caia. Porque quando você cai enquanto carne, você pode ressurgir espiritualmente. Agora, quando você fica de pé, você não abre mão do que você pensa, você não abre mão do que você sente, você não abre mão de quem você é. Você fica naquela, agarrado àquilo, e você fica ali, envolvido com você mesmo e quer fazer de Jesus o seu servo, quando na verdade ele precisa ser seu Senhor. Ah, não, aí não dá certo. Agora, quando você cai e é tocado pela glória de Deus, essa glória não exclui, ela recebe. Jesus ensinou a Pedro a não fazer acepção de pessoas. A gente escolhe, né? Jesus não. Ele morreu na cruz por todos nós, dando a chance de que aqueles que se aproximassem do seu altar e dedicassem a entrega do seu coração, a sua vida, assim como ele se entregou na cruz, quando você se entrega a Jesus, você pode ouvir e sentir o poder do não temas. Nunca foi tão necessário dizermos isso uns para os outros. Não temas. Agora, eu não posso deixar de receber o confronto que essa palavra tem para nós
no sentido de que uma pandemia vem e ela mostra que a gente não pode seguir a nossa vida mais como nós estávamos seguindo. Nós precisamos mudar. Nós precisamos estar mais aos pés de Jesus. Não tão apegados com as possibilidades da vida nesse mundo, mas apegado cada vez mais a Jesus, que nos leva a transcender essa experiência aqui. E aí, quando eu ouço Não Temas, ele diz assim, olha, eu sou o primeiro e o último. Olha que coisa boa, tem alguém na minha retaguarda. Tem alguém na minha retaguarda. Nem o passado é capaz de te escravizar, de te fazer se sentir culpado, não é? Pressionar a tua vida, a derrota, a lembranças que te corroem, porque ele está lá na retaguarda. E Jesus é tão maravilhoso, tão poderoso, vai tão além do que podemos pensar sobre as coisas, que ele está ao mesmo tempo lá e ao mesmo tempo na frente. Então ele é alguém que protege a nossa retaguarda e é também alguém que está à minha frente. Para onde eu vou, Jesus já está. Quando você se pergunta o que é que vai acontecer, o que é que vai ser da sua vida, como é que eu vou resolver aquela situação, como é que eu hei de vencer essa batalha, você precisa se lembrar que Jesus já está lá. A noção de tempo para Jesus é outra. E a gente precisa entrar no tempo de Jesus, entrarmos no tempo de Deus. E entrar no tempo de Deus é entender que não tem presente, não tem futuro, não tem passado. Tudo está em Jesus. Então ele me leva à experiência de ressignificar o passado. Ele me tira, ele arranca a preocupação que eu tenho em relação ao futuro, porque ele já está lá. Olha, eu já fui lá no seu futuro e já vi que está tudo certo. E ele traz essa notícia para que você, ao ler Apocalipse, saiba o seguinte: o Senhor da história não perdeu o controle dela, já foi no futuro, e lá do futuro ele traz a boa nova. O evangelho não é boa nova? Então eu tenho uma boa notícia para te dar hoje. Jesus já foi lá no nosso futuro. Tá tudo certo. Tem gente aí que vai ficar sem os cabelos. Tem pessoas que vão vir mais rugas. Mas não é essa a nossa preocupação. Porque o descanso que Jesus traz não é em relação a essa vida. É saber que para além dessa nossa vida aqui, existe algo para ser vivido com Ele, que é transcendente. Bom, eu não quero também, é uma preocupação que eu tenho a respeito do Apocalipse, não é que você jogue as coisas para o futuro, não. Cuidado. Jesus, quando veio e morreu e ressuscitou, ele nos abriu o caminho para vivermos algo novo agora. Eu quero dar um exemplo aqui. O mundo tem muitos problemas, não é? Seria justo que você, ao ler Apocalipse, dissesse: não vai acabar tudo bem, e cruzasse os braços? Ou seja, o cidadão do céu, ele tem uma preocupação com o meio ambiente. Ele tem uma preocupação com a necessidade de justiça social. Ele tem uma obrigação com quem ele vota, ele tem uma obrigação com a sua participação para que as coisas se tornem melhores. Porque no momento em que eu sei que Jesus está no futuro também, ele é o primeiro e ele é o último, eu preciso antecipar essa bênção compartilhando desse amor, dessa luz para todas as minhas experiências. Ariadne está dizendo, com mais rugas, mas com mais experiência. É isso. Eu não posso falar de uma alegria que ainda vai acontecer sabendo que existem tantas pessoas que sofrem.
E sabedor que existem pessoas que sofrem hoje, eu preciso trazer essa alegria. A alegria de que Ele é o primeiro e o último, para que o nosso tempo presente ele seja melhor experiência para todos. Então a gente faz isso como pode. É óbvio que Jesus é a superação de qualquer tipo de pensamento, qualquer tentativa, ela fica pequena perto do que Jesus é. Mas nós somos ensinados pelo Apocalipse a seguirmos os passos de Jesus. Ele amou, né? Tá todo mundo falando da ruga aí, ó. Marta tá... Por trás das rugas existem histórias. É isso. Vocês estão falando algo aí que Paulo falou, né? Paulo falou, olha, que ninguém, sabe, que ninguém me perturbe não, sabe por quê? Olha aqui, eu trago as marcas de Cristo sobre a minha vida. Então, você e eu temos as marcas de Jesus. Marcas que serão apenas sinais do poder de Deus na nossa vida. A situação está te marcando agora, está te ferindo, mas tudo que você está vivendo agora será apenas uma marca do grande amor de Deus por você e você vai poder falar isso para as pessoas. Você vai mostrar para as pessoas o amor de Jesus não só com as tuas palavras, não é? Mas as tuas palavras vão fazer menção, vão remeter as pessoas às marcas do amor de Jesus na sua vida. Amém? Muito bem. Depois ele diz o seguinte, veja bem, depois que João cai, Jesus começa a falar. Depois que eu caio no sentido de abrir mão dos meus argumentos para ouvir Jesus, ele tem uma mensagem. Jesus não vai falar com quem não cai no sentido de se render. Quanto mais rendidos estamos, mais ouvimos a voz de Jesus. Então até o 20 é Jesus falando. Ele diz, e o que vive, eu que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. As chaves, elas contêm segredos que se revelam no uso da chave. Eu posso ter a chave na mão, se eu não coloco a chave na fechadura e rodo, o segredo ele não se revela. Então, muita gente tem a chave, mas não vive o efeito da chave. O efeito da chave está no uso dela. Quando eu uso a chave, não estou acostumado a falar com a mesa, toda hora eu bato na mesa aqui. Quando eu uso a chave, o segredo ele se revela. Tem porta fechada, mas eu tenho a chave. Como é que eu vou viver? Como eu vou vencer? Como é que eu vou lidar? Se você tem a chave, você não tem um problema. Você já tem a solução na mão. Por isso que a solução é conhecer mais Jesus. Tuas crenças não podem te definir. Não podem te definir. A gente faz uso de instrumentos para facilitar, mas o efeito tem que ser o efeito da chave. Tem muita gente que está usando a sua religião para esmurrar a porta. Tem muita gente que está usando a chave da forma errada. Você já percebeu que uma chave nunca abre uma porta fazendo força? Se você colocou e forçou, não é essa a chave. E tem muita gente quebrando a chave na fechadura. Eu vou falar do amor de Deus, mas aí eu violento a maneira como a outra pessoa pensa e vê. Não, o uso da chave, ela tem um segredo que quando ela entra, você sabe que é aquela chave pela facilidade, pela fluência. Então, quando a gente flui Jesus, a gente faz uso dessa chave de maneira que ela abre portas. A igreja do Senhor não vai abrir nenhuma porta sem o amor. A igreja de Jesus não vai abrir nenhuma porta através da violência. A igreja de Jesus não vai abrir nenhuma porta
na intolerância. A igreja de Jesus não vai abrir nenhuma porta julgando as pessoas, condenando as pessoas. Ele que tem a chave. Ele que tem a chave. É ele quem abre a porta. Por que a gente se torna religioso, pega nessa chave como se essa chave fosse nossa? E aí, com essa chave, eu digo quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não, quem tem a chave é que sabe. Quem tem a chave é que sabe o que vai fazer com ela. Agora, no reconhecimento de que Jesus tem a chave, eu descanso, eu confio, porque é alguém que veio para me redimir, para me libertar. E sua graça, a chave sempre é a graça de Jesus, que me ama de uma maneira como eu sequer mereço. Deixa eu ler aqui o que a Ariadne está dizendo. Qualquer religião que professe uma preocupação com as almas dos homens, mas não esteja igualmente preocupado com as favelas a que eles estão condenados, é uma religião espiritualmente moribunda, uma religião que termina no indivíduo, uma religião que termina. Né? Citando aí o Luther King, Martin Luther King. Então, não é porque a gente sabe, voltando aqui à questão do futuro, não é porque a gente sabe que Jesus tem tudo sob controle, que o futuro vai ser uma bênção, que eu vou cantar que eu vou morar no céu e vou fazer da vida do meu irmão um inferno. O céu é Jesus. Tem um louvor dos Arautos do Rei que é lindo. Que ele fala, o céu é Jesus. O céu é Jesus. Quando eu me ajoelho para orar, eu estou no céu. Quando eu pratico bem, eu estou no céu. E tudo é uma imagem do que será. Mas a gente não faz outra. O cristão não pode fazer outra coisa na vida a não ser procurar ser o céu para o outro. Ah, aqui está ruim, mas daqui a pouco vai melhorar. Não, eu vou ser o céu na vida de alguém agora. Não se compara com a glória que há de vir, mas já é o princípio dela, já é o começo dela. Eu tive um professor no seminário que ele dizia, eu achava muito interessante isso, a maneira como você se comporta com teus colegas de seminário vai ser a maneira como você, quando for um pastor, vai se comportar com os outros pastores. Muita gente muito focada no ensino, não é? Mas ele percebia que a desatenção, a falta de amor, não é? Com o colega, já estava indicando um pastor que seria um pastor ruim. Ah, eu vou morar no céu, mas eu me comporto como se o céu já fosse uma possibilidade quando eu sorrio, quando eu te abraço, quando eu te ajudo, quando eu estendo a mão, quando eu pratico aquilo que Jesus praticou. Muita gente desenha o céu, muita gente projeta o céu e se esquece de ser o céu para alguém. E também, muitas vezes, faz pouco caso, demonstrando indiferença àqueles que nessa vida vivem um inferno. Estão sentindo dor, estão sentindo fome, estão sentindo frio, não é? Então, quando a gente se aplica nisso, a gente está vivendo esse Jesus. Bom, o tempo passa, eu tenho 2 versículos aqui, eu peço a você mais 5 minutos, tá? Esse estudo é um pano de fundo, é uma base para o que vamos falar sobre as igrejas, tá? Então, ele no 19 diz assim, escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Escrever tem a ver com documentar. Você já deve ter vivido a experiência de ter falado alguma coisa que não anotou e esqueceu. Você já deve ter vivido a experiência de cobrar alguma coisa de alguém e a pessoa dizer assim, mas isso não está por escrito, não foi falado. Então escrever tem a ver com registrar, documentando. E a gente precisa saber 2 coisas. A gente precisa saber quem a gente é. A gente precisa ter registrado quem a gente é.
quais são os nossos desafios, quais são os nossos limites, o que é que a gente ainda precisa melhorar, a gente precisa saber disso. Então a gente vive essa experiência. E depois a gente também tem que registrar o que seremos. Então ele fala, escreve o que você está vendo, que são as coisas que são, e depois as que hão de acontecer. Então o servo do Senhor, ele vive em função daquilo que ele é, mas em função também daquilo que ele vai se tornar. Você está se vendo hoje talvez imperfeito, incapaz, incompleto, mas essa obra está em curso e ela está se completando. Então eu vivo hoje, eu não deixo a realidade, eu não sou uma pessoa alienada, eu não fujo do enfrentamento da vida, mas eu também tenho em mim essa alegria daquilo que eu vou me tornar. Bom, eu vou melhorar. Então, como eu sei que vou melhorar, eu pego essa alegria para mim agora e já começo a mudar. Muita gente gosta de apontar e dizer assim, a Ariadne é isso, a Daniela é aquilo, a Marta é aquilo outro. Mas perde de vista o que é que nós vamos nos tornar. Então, olha que bênção, que céu seria se eu olhasse para os meus irmãos, já enxergando neles aquilo que eles vão se tornar. Não é tão difícil não, porque a gente olha para um filho, a gente acredita naquele filho e pretende coisas boas para ele, e ao olhar para ele já fala, olha, vai ser um bom profissional, vai ser um bom pai, vai ser um amigo, não é? Porque a gente tem essa chance de enxergar aquilo que o outro vai se tornar. E aí eu termino por hoje dizendo o seguinte, o mistério das 7 estrelas, que é o verso 20, ele está dizendo que são as 7 igrejas. Tudo se resume, não é? No mistério das 7 igrejas. Porque as 7 igrejas são 7 consciências que vão expressar tanto o poder de Deus, como a gente vai ver também que nas suas imperfeições vão mostrar, vão revelar quais são os pontos nos quais a gente deva se deter para sermos melhorados e transformados. A Ariadne está dizendo o seguinte, tem uma música maravilhosa sobre ele, da Amanda Rodrigues, que nos fala sobre mais do que precisamos viver. Mais do que falar, precisamos viver Jesus. É isso. Se eu vivo Jesus, eu sei tudo de Apocalipse. Se eu não vivo Jesus, todo conhecimento que eu tiver do Apocalipse será nulo, inútil. Então, nós vamos falar posteriormente sobre as 7 igrejas e você já precisa saber o seguinte, são 7 balizas, são 7 pontos de partida para eu compreender coisas que são importantes, relacionadas com aquilo que eu preciso ser e não sou, tanto quanto com aquilo que eu já sou e preciso preservar. Que a vida da gente a gente leva assim com Deus. Algumas coisas você precisa continuar, você precisa perseverar. Outras coisas você precisa melhorar. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Semana que vem, dia 27 de junho, é meu aniversário. Eu não vou fazer nada, como é óbvio, não vou celebrar com pessoas, eu vou ficar aqui mesmo onde eu estou, mas eu não abro mão das 3 celebrações que a gente tem, às 7, 9 e às 20. E eu queria te convidar para você, para a minha festa, que vai ser você participar, tá bom? Então, se você participar comigo, ou da devocional, ou do estudo bíblico, ou do Domingo do Espírito Santo, você vai estar festejando comigo meu aniversário. Estou muito feliz nesse sentido, né, de poder passar o aniversário fazendo aquilo que eu amo fazer. Triste pela situação, não é? 500 mil pessoas não é um número que dá para passar batido, a gente fica muito arrasado, mas a gente segue com coragem procurando ser o céu para alguém que está passando aí por uma situação tão caótica, né, tão infernal quanto a de perder pessoas queridas. Tá? Então eu te convido para o meu aniversário. Vai ter bolo? Não vai, mas vai ter a palavra de Deus. O bolo a gente come depois, vai ter tempo para a gente estar junto. Daniele é uma pessoa que gosta muito de receber também. A gente tem uma alegria muito grande de receber as pessoas aqui. E isso vai acontecer.
né? A gente vai receber cada um de vocês aqui, que for possível, a gente vai ter aqui conosco. Por enquanto, não dá, não é? Daniel está dizendo que vai ter bolo sim, mas eu estou dizendo bolo para todos, né? Eu quero cortar esse bolo com você semana que vem, de trazer a palavra. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Se ele quiser, né? E eu tenho certeza que ele quer. E a gente vai estar junto semana que vem. Tá bom, gente? Vamos orar. Pai, entregamos a Ti aquilo que recebemos, te pedindo que o Senhor aperfeiçoe no nosso coração através do Teu Espírito Santo. Que o mistério das 7 estrelas, ele seja revelado nos nossos corações, nos conduzindo a fazermos a Tua vontade, vivermos a Tua obra, sendo como Jesus, procurando olhar para Jesus, sendo transformados por Jesus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todos sempre. Amém. Amém, Márcia, Isilda, João Holanda, querido, Nilzete, Sueli, Deus abençoe Sônia, todos que estiveram conosco aí, Martinha, Ariadne, Deus abençoe Adilson, Fafá, Cezinha, Karina, todos vocês aí. Já tem gente confirmando a presença na semana que vem, Isilda, que bom, maravilha. Então é isso aí, gente. Logo mais tem mais, às 20, domingo do Espírito Santo, uma palavra para motivar a semana. Gente, não presta muita atenção aqui nos livros, não, são do meu pai, senão você pode olhar alguma coisa e achar que não tem a ver comigo. Mas são todos do meu pai. Eu roubei aqui o espaço dele hoje, da biblioteca, aqui para poder transmitir esse estudo bíblico. Espero que tenha sido bênção na vida de vocês. E se foi, sinaliza aí, comenta, curte, compartilha, porque isso ajuda muito esse ensino chegar a mais corações. Tomara que edifique mais pessoas, tá bom? Amo vocês. Bênção!